Olá, pessoal, tudo bom? Bem, estou aqui em isolamento, né? Como vocês já sabem, isolamento dentro da minha própria casa, por suspeita do Covid. Mas uma coisa tem me incomodado bastante nesses dias aqui. E eu queria conversar com vocês sobre isso. Por quê? Eu tenho visto muito em rede social, no próprio WhatsApp, o pessoal questionando e levantando a bandeira de que a cloroquina, hidróxido de cloroquina precisam ser autorizados, porque os médicos precisam prescrever. Gente, não tem nada proibido. Não é o médico que quiser prescrever o hidróxido de cloroquina ou a cloroquina, ele não vai cometer falta ética. O Conselho Federal de Medicina já referendou isso, tá certo? Então, não existe nenhuma maneira da cloroquina ou do hidróxido de cloroquina serem autorizados através de uma medida provisória, de um decreto, enfim, um projeto de lei. Isso não vai existir, minha gente. Quem autoriza a comercialização de determinadas substâncias é a Anvisa. E essas duas substâncias já são autorizadas aqui no Brasil para prescrição e para comercialização, só que elas têm a indicação na bula. Aí o que é que a gente precisa entender? Primeiro, a prescrição é ato privativo do médico, minha gente. Então, se o médico entende que aquele paciente que está lá no hospital, está em casa, precisa fazer o uso da cloroquina ou do hidróxido de cloroquina, ele vai poder prescrever e ele não vai sofrer nenhum tipo de sanção por isso. O que ele tem que se atentar muito e é essencial, obrigatório, é que ele precisa de um termo de consentimento livre e esclarecido para poder fazer essa prescrição. Esse termo de consentimento é dado pelo paciente, ele vai preencher um documento onde ele vai explicar para o paciente todos os riscos que o paciente corre no uso daquela substância, principalmente por estar sendo um tratamento experimental em que não existe nenhuma comprovação de eficácia, os riscos de reações adversas que esse medicamento pode causar no paciente. E o paciente, autorizando fazer o tratamento, ele vai assinar o termo e tá tudo ok. O paciente pode fazer a recusa terapêutica? Pode. O paciente pode sim se negar a fazer o uso dessas substâncias, tá bom? Outra coisa que a gente precisa entender. A cloroquina ou hidróxido de cloroquina são tratamentos de uso experimental quando relacionados ao Covid, tá certo? O tratamento experimental, eles são aqueles que não existem ainda estudos científicos comprovados que tenham eficácia para o tratamento daquela substância para aquela doença, tá certo? Quando a gente fala de medicamento off-label, que significa, em tradução livre, fora da bula, significa que a gente já tem um verdadeiro e amplo estudos científicos relacionando o medicamento a doença. E aí tem a eficácia comprovada nesses estudos, mas que ainda não há o registro nas agências de vigilância sanitária para aquela doença, tá certo? Na bula. Então, esses são os medicamentos off-label. E em ambos os casos, seja off-label, seja experimental, o termo de consentimento, ele é obrigatório. Então, pessoal, vamos desmistificar isso, de que precisamos de uma autorização do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, do deputado, do senador. Não existe isso, minha gente, certo? Não vão ser autorizações dessas pessoas que vão fazer o médico prescrever a cloroquina ou o hidróxido de cloroquina. Isso cabe ao médico, é ato privativo dele, ele vai ter que analisar paciente a paciente para ver se cabe ou não, se o paciente pode ou não fazer o uso dessas substâncias, tá certo? Vamos lembrar que essas reações adversas são muito sérias e por isso os médicos estão realmente cautelosos na prescrição destes medicamentos. Mas se ele está seguro, está vendo ali, dentro da sua gama de pacientes, que esse resultado está surtindo efeito, ele
pode prescrever e ele está prescrevendo. Vários médicos estão prescrevendo, estão tendo bons resultados e isso é ótimo. Então a gente precisa realmente tirar da mente que está proibido. Não está proibido, tá bom? Eu espero que esse vídeo aqui possa ter ajudado vocês a compreender um pouquinho essa questão da autorização ou não do uso da cloroquina. Ela tem que ser prescrita, lógico, com muita cautela, se for o caso. Se o médico entender que é necessário, tá bom? Então, essa avaliação, essa análise, ela é exclusiva do profissional de saúde, do médico, tá bom? Não vamos esquecer esse detalhe, minha gente, porque estamos passando por um momento muito crítico. E levantar determinados questionamentos com relação à autorização ou não das substâncias não vai ajudar o médico a ter segurança para fazer o tratamento. Lógico, ele precisa estar amparado, né? E aí ele está, porque o Conselho Federal de Medicina já referendou que não é antiético essa prescrição. E ele tem que cumprir aqueles requisitos lá, inclusive, com relação ao termo de consentimento. Então, o médico ele pode prescrever, sim, não há problema, e ele vai ter que avaliar caso a caso, porque ainda não existe nenhuma substância que comprove a eficácia do tratamento. Não existe ivermectina, não existe anita, não existe cloroquina, hidroxicloroquina, não existe azitromicina, não existe nenhum estudo, não existe nenhum protocolo, gente. Se já tivéssemos o estudo, tivéssemos tido tempo hábil para a realização de um estudo eficaz, randomizado, como tem que ser, esse protocolo já iria existir. Mas ainda não existe porque não tivemos, né? Está tendo já fase de teste em vários países, alguns países estão suspendendo testes com a cloroquina pelos seus maus resultados, alguns estão dizendo que é bom. Então a gente tem que aguardar, e eu acho que nesse momento a avaliação e a avaliação crítica, a análise clínica principalmente do médico com seus pacientes, ela é essencial, ela tem que ser respeitada. O médico tem autonomia para prescrever o tratamento que ele achar melhor para o seu paciente, tá joia? Assim como o paciente tem autonomia de negá-lo. Então, o paciente tem autonomia plena de dizer, eu não quero fazer o uso desse medicamento, tá joia? E aquele que quer vai utilizar desde que assine o termo de consentimento informado. Tá, joia? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho vocês a entender essa questão da cloroquina, hidroxicloroquina, que realmente tem me preocupado, essas brigas em grupos, por conta usa, não usa, enfim. E a gente pare e pense que isso não vai levar a nada, né? Essas brigas, essas discussões não vão levar a nada nesse momento. Temos que nos unir e pensar o que é melhor para a nossa população. E nesse momento temos que escutar a classe médica. Tá, joia, meus amores? Beijo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.